Devido a problemas financeiros de sua família, Úrsula foi forçada a deixar a Universidade de Oxford e abandonar o seu sonho de se tornar antropóloga. Mas ela não estava disposta a desistir por causa de um diploma, então juntou suas últimas economias e se mudou para uma das selvas no Sudeste Asiático, encontrando um povo praticamente desconhecido e vivendo por anos em um dos climas mais implacáveis da Terra. Lá ela fez amizade com os nativos, estudou sua cultura, língua, arte e sociedade, e em seguida, documentou tudo até se tornar a antropóloga mais importante do mundo das culturas tribais, não apenas deste grupo em particular, mas de todo o planeta. Porém, o que ela jamais poderia imaginar é que seria obrigada a usar uma submetralhadora e liderar essa tribo num combate brutal durante a Segunda Guerra Mundial, uma batalha que a deixaria cara a cara com o exército inimigo, onde o destino da Índia, China e do mundo dependia dela. Essa é a história de Ursula Graham Bauer, a rainha da selva. Úrsula nasceu em 15 de maio de 1914. Ela era filha do comandante John Graham Bauer, um veterano da Marinha Real da Primeira Guerra Mundial. Com um nome que parece ter sido copiado da contracapa de um romance de aventura, ela cresceu em Brighton, Inglaterra, aprendeu a atirar quando ainda usava fraldas. O seu pai também lhe ensinou noções de artes marciais, administrar primeiros socorros e tudo o que era preciso para sobreviver numa floresta. Na adolescência, Úrsula enfrentou o maior desafio de sua vida até aquele momento, seu primeiro dia em um colégio interno britânico de alto nível, onde seus professores ensinavam como deveria ser uma moderna dona de casa. Andar com livros na cabeça para manter a postura, tocar piano, recitar poesias e o pior de tudo, técnicas apuradas de como usar um espartilho. Após o colégio interno, ela se apaixonou pela antropologia, cultivando o sonho de estudar em Oxford. Mas os seus planos foram frustrados quando seu pai se divorciou e os problemas financeiros da família a forçaram a abandonar os estudos. Seu pai se casou novamente pouco tempo depois e a família se mudou para o Canadá, mas em sua mente, Úrsula estava decidida a estudar antropologia. Ela preferia fazer um trabalho de campo pesado ao invés de ficar sentada em salões de mulheres, bebendo vinho e falando da vida alheia. Então, em 1937, ela teve a oportunidade de conhecer a ilha de Skye, na costa da Escócia. Lá, ela fez amizade com uma garota chamada Abby que disse a Úrsula o seguinte: "O meu irmão está a serviço na Índia Britânica, que tal passarmos uma temporada com ele, ver algumas coisas legais e andar em elefantes?" Úrsula pediu ao seu pai para pagar pela viagem, dizendo que seria uma boa oportunidade para ela, e quem sabe, não conheceria um bom homem e se casaria. E assim foi feito. Chegando lá, ela se apaixonou imediatamente pelo lugar, e claro, estava pouco se lixando em encontrar um marido. Porém, a parte britânica da Índia não era tão empolgante como imaginou, então ela decidiu sair para o campo, indo em direção ao interior e sua mente explodiu. Úrsula amava a beleza natural do lugar, a localização, o clima e as pessoas, especialmente o povo Naga, uma pequena tribo que vivia nas colinas Naga de Manipur, nas selvas da Birmânia. Eles usavam cores vivas, tinham danças elaboradas, uma comunidade tribal forte e vibrante com canções, danças e outras coisas legais. Além disso, as áreas ao redor estavam cheias de outras tribos. Tudo parecia um grande romance de aventura, com histórias estranhas sobre os xamãs, que afirmavam praticar magia negra, praticavam o sacrifício de animais e guerreiros caçadores de cabeças que carregavam escudos decorados com cabelo humano que haviam derrotado numa batalha. Tudo era novidade e fascinante para Úrsula, e com a experiência, ela desenvolveu uma verdadeira paixão por aquela terra e seu povo. Ela precisava saber mais sobre eles antes de voltar.
Depois desse primeiro encontro, ela e Abby tiveram que voltar para Londres. Conseguiram um emprego como motorista de ambulância durante a Guerra Falsa de 1939. Isso mesmo, Guerra Falsa, pois para quem não sabe, esse período entre 1939 e 1941, o Reino Unido e a Alemanha nazista estavam tecnicamente em guerra, mas não estavam realmente atirando um no outro, e então, no final de 1939, ela teve permissão para retornar à Índia para efetivamente estudar o povo das colinas Nagã. Úrsula chegou à vila armada com uma câmera, uma bolsa de filme e uma pilha de cadernos e imediatamente se infiltrou na tribo. Ela aprendeu sua língua, suas danças, cozinhou e pescou com eles, fez joias e aprendeu suas leis e costumes. Em troca, ela os ensinou sobre medicina, ajudou a cuidar dos doentes e foi capaz de conseguir ajuda médica e alimentos para o povo através do governo britânico. Enquanto isso acontecia, Úrsula documentava tudo com fotografias, entrevistas, obras de arte e escritos. No início foi um pouco difícil, pois a tribo Nagã não estava totalmente acostumada com o homem branco e era considerado azar comer qualquer comida feita por uma mulher. Mas quando Úrsula saiu para a selva com uma espingarda calibre 12 e voltou com um javali para o jantar, todos viram o seu valor como uma verdadeira guerreira. Ela passaria os próximos 3 anos vivendo entre os Nagã, trabalhando em seu grandioso projeto de antropologia, tirando milhares de fotos e absorvendo sua cultura. Úrsula não fazia ideia de que essa pequena tribo e seu vale tranquilo estava prestes a ficar no meio da mais brutal campanha de guerra na selva durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o exército imperial japonês invadiu a Birmânia, ultrapassando as defesas britânicas e avançando pela selva em direção à Índia. O objetivo deles era separar a Índia da China, permitindo que o crescente movimento nacionalista indiano se revoltasse contra os casacas vermelhas e derrubar o Império Britânico. Os Nagã eram um povo que ainda caçava com arcos e flechas e em grande parte só queria ficar em paz, mas de repente, eles se viram na linha de frente, entre o avanço rápido da invasão japonesa e a última pequena defesa do Império Britânico na Ásia. Úrsula sabia de que lado ela estava, mas não foi tão fácil convencer os Nagã a segui-la. Ela se reuniu com seus líderes, os convenceu de que eles tinham muito a ganhar ajudando os britânicos a lutar contra os japoneses e, em seguida, organizou imediatamente seus melhores guerreiros em grupos de ataque e patrulha que se moveram silenciosamente pela selva birmanesa, patrulhando as posições inimigas e relatando tudo ao comando militar inglês. Assumindo o comando de uma força de guerrilha formada por nativos, que antes nunca haviam permitido que uma mulher lutasse ao lado deles, Úrsula conseguiu alguns suprimentos de armas através de contatos com o exército, além de equipamentos, e organizou uma força de combate eficaz, composta por 150 homens, equipados com pistolas, metralhadoras, espingardas, arco, flecha e lanças de madeira. Quando o comando britânico viu o que estava acontecendo, eles ficaram boquiabertos, mas como estavam encurralados, resolveram aceitar a ajuda inusitada de homens pouco treinados, que não falavam inglês e eram liderados por uma mulher de batom vermelho e salto alto. Úrsula então foi chamada para conversar com o general Innes Lee, responsável pela resistência, e ele gostou imediatamente dela. O general atribuiu uma designação de unidade oficial do exército britânico a Úrsula e sua tribo. O grupo passou a ser chamado de Esquadrão Bauer. William forneceu mais armas, munições, suprimentos médicos e rádios, e a enviou com ordens para identificar e enfrentar os japoneses sempre que possível. Ela voltou para as colinas Nagã e começou a trabalhar, armando uma série de armadilhas, cavando túneis, montando pontos de vigia, estabelecendo rotas de fuga e cavando trincheiras para sua equipe. Liderando as tropas em combate com uma submetralhadora e uma pistola automática .38, ela não só reconheceu as posições inimigas como emboscou diversas patrulhas japonesas. Úrsula também conseguiu libertar prisioneiros de guerra e convidou refugiados a se juntar à sua equipe.
O esquadrão Bauer derrubou aviões e até salvou uma guarnição britânica que estava presa atrás das linhas inimigas e os conduziu de volta à sua base em segurança. A mulher não parava. Um dia ela estava fazendo sanduíches para refugiados birmaneses e enviando prisioneiros de volta às suas casas em trens indianos, e no outro dia, estava acampada na selva com binóculos e um mapa, marcando os alvos da artilharia. Ela também rastreou trincheiras inimigas, se conectou com agentes do serviço de segurança, plantou informações falsas para enganar os japoneses e conseguiu infiltrar um de seus homens dentro da base inimiga, que roubou todo o plano de batalha do exército japonês. Ela ficou tão famosa que os americanos até publicaram uma história em quadrinhos sobre suas aventuras, chamada A Rainha da Selva, e os japoneses responderam oferecendo uma grande recompensa a quem conseguisse decapitá-la com uma espada samurai. Durante toda a campanha da Birmânia, Ursula Graham Bauer, a antropóloga que foi às Índias em busca de um marido, se tornou guerreira da resistência e depois comandante de um destacamento do exército britânico, apesar de não ter permissão técnica para fazer isso, nem do lado britânico nem do lado dos Nagã. Mas ela não ligou. Em 1944, comandou uma missão de resgate que mudaria sua vida. Um grupo de guerrilheiros britânicos foi isolado atrás das linhas japonesas e o esquadrão Bauer foi chamado para resgatar os sobreviventes. Ela os rastreou, ajudou a sair de onde estavam e depois os uniu aos seus guerrilheiros, que eram liderados por um major chamado Tim Bates. Fora do exército, T era um ornitólogo, que estudava e catalogava os pássaros e borboletas da Índia para o Museu de História Natural de Bombaim. Acho que melhores combatentes do que esses dois, não encontramos todos os dias, não é mesmo? Eles se deram bem imediatamente e ela finalmente conheceu um bom partido, que seus pais tanto queriam. Bates estava ferido e doente e mudou-se para se unir às forças britânicas em um lugar chamado Koima. Koima foi a última resistência da Índia britânica na Birmânia. Em grande desvantagem numérica, oprimidos por todos os lados, os defensores de Koima agarraram-se até o último homem, lutando contra o inimigo de tão perto, que os dois exércitos podiam lançar granadas nas trincheiras um do outro. A derrota daria ao Império Japonês o controle da fronteira da Indochina e dando aos japoneses uma rota livre para atacar o coração da Índia. Esta foi provavelmente a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial, da qual pouca gente ouviu falar. Sabendo das posições japonesas e acompanhando os movimentos das tropas, Ursula conseguiu direcionar a melhor estrada e rota para os reforços britânicos atravessarem. Desta forma, Koima caiu e os japoneses foram derrotados. Bates e Bauer se encontraram no fim de tudo e o feliz casal se casou alguns meses depois em uma cerimônia Nagã tradicional, seguida por uma cerimônia muito britânica. A Índia britânica resistiu ao ataque e, em 1954, Ursula Graham Bauer Bates publicou sua pesquisa sobre as tribos Nagã e Apatani, além de outros 3 livros sobre o assunto. Ela recebeu homenagens internacionais e a Ordem do Império Britânico pelos seus feitos e passou o final dos anos 1940 mediando a paz entre tribos guerreiras na selva birmanesa e, em seguida, o casal se mudou para o Quênia, onde adquiriram uma plantação de café. Quando a Guerra Civil começou no Quênia, eles se mudaram para Hébridas, um arquipélago na costa oeste da Escócia. Lá, eles criaram 2 filhas e, como um conto de fadas, viveram felizes para sempre.